Pública de hoje discute o conflito entre Israel e Palestina. Neste programa, gravado na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Breno Altman. Jornalista, Altman é diretor editorial do site Opera Mundi. Com forte aparato militar, o Estado de Israel promove há décadas mecanismos que impedem a organização de um Estado palestino nas áreas designadas pela ONU. Assentamentos israelenses na Cisjordânia recebem subsídios e têm sua guarda garantida pelo Exército. Na faixa de Gaza, não apenas o acesso a Israel é limitado por um extenso muro, como os bombardeios sistematicamente impedem o desenvolvimento econômico da região. Os defensores de Israel argumentam que o país se defende de grupos armados que desejam instalar o Estado palestino à força ou destruir o Estado sionista. Mas, sufocados pela ocupação colonial de Israel, os palestinos têm direito à insurreição? Como vocês devem conhecer, os judeus ocuparam a Palestina nos tempos bíblicos, há 2000 anos atrás, e, em função de uma série de acontecimentos históricos, saíram daquela região. Foram para a chamada diáspora judaica, e os judeus deixaram de ser a população hegemônica, majoritária na Palestina. Ao longo dos séculos, especialmente no século XIX, isso se consolida, a população majoritária da Palestina passa a ser formada por árabes. Para vocês terem uma ideia, na metade do século XIX, havia aproximadamente 500 mil pessoas morando no que hoje se denomina Palestina. 350, 370 mil eram árabes e apenas 80 mil eram judeus. No final do século XIX, surge entre os judeus da diáspora, em particular os judeus que haviam migrado para a Europa Oriental, um movimento chamado de movimento sionista. O nome vem de Sion, da estrela de Sion. O pai desse movimento era um importante intelectual de origem judaica chamado Theodor Herzl. E, basicamente, esse movimento sionista pregava pela ideia de que os judeus deveriam ter o direito a um território e ao seu próprio Estado. Para fazer um pacto com os judeus religiosos, o movimento sionista escolhe a Palestina como destino de sua campanha por um Estado e um território judaicos. Para constituir naquela região um Estado de natureza judaica, você precisava liquidar a preponderância dos árabes na região. Por distintos métodos, o sionismo foi construindo essa reocupação da Palestina. Compraram terras dos árabes e pagaram por elas no início. Buscaram fazer negócios com empresários árabes de tal maneira que a ampliação da influência judaica pudesse ser progressiva. Aproveitaram a compra das terras para constituir núcleos habitacionais, núcleos culturais e até mesmo forças de segurança. O projeto sionista teve, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, um forte apoio da Inglaterra. A Inglaterra volta a ter, depois da Primeira Guerra, o domínio colonial sobre a Palestina. Apesar de, inicialmente, a Inglaterra apoiar a causa sionista, apoiar a causa do Estado judaico, teoricamente, e assumir uma posição contra os povos árabes que viviam na Palestina, a Inglaterra, aos poucos, se convence de manter o seu poderio colonial sobre a Palestina, o que leva com que as forças sionistas na Palestina entrem em guerra pela independência a partir dos anos 40. E, em 1947, como produto combinado da Guerra da Independência e das negociações internacionais para a resolução do problema palestino,
ocorre o surgimento, em 1948, ocorre o surgimento do Estado de Israel a partir de acordos fixados em 1947. É um acordo de partilha, com territórios e estados distintos em convivência. Uma parte da Palestina seria destinada à construção do Estado de Israel, outra parte da Palestina seria destinada à constituição de um Estado árabe palestino. As forças sionistas aceitam o acordo de partilha. Os árabes não aceitam o acordo de partilha porque se recusavam a perder metade do território que eram ocupados por seus compatriotas para a instalação de um Estado sionista que eles julgavam tanto artificial, imposto de fora para dentro a partir do movimento sionista, quanto perigoso para o mundo árabe pelas condições financeiras e militares que esse Estado teria para enfrentar o conjunto do mundo árabe. O mundo árabe entra em guerra contra Israel, protestando e se mobilizando contra a fundação do Estado de Israel. O resultado da chamada guerra, da primeira guerra árabe-judaica, ou da Guerra da Independência, como preferem dizer os israelenses, foi que Israel, que tinha metade do território da Palestina, Israel passa a ter quase 2/3 da Palestina sob seu controle. Israel realiza uma segunda guerra contra o mundo árabe, a pretexto de que estava sob iminência de ataque do Egito e da Síria. Israel faz uma guerra preventiva em 67, e Israel, nessa Guerra dos 6 Dias, toma toda a Palestina. Toma o que nós conhecemos hoje como a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia, a faixa de Gaza, que pertencia ao Egito, toma o Monte Sinai e passa a conquistar todo o território da Palestina, apesar dos veementes protestos internacionais. Israel toma a parte palestina de Jerusalém e busca considerar Jerusalém, passa a considerar Jerusalém como a capital do Estado, do Estado, fato esse que não é reconhecido por nenhum outro país. Israel considera Jerusalém sua capital, nenhum país do mundo tem embaixada em Jerusalém, porque Jerusalém foi ilegalmente ocupada a partir da Guerra dos 6 Dias. De lá para cá, o que se assistiu no cenário palestino foi Israel aprofundando a utilização dos instrumentos de colonização da Palestina, violando também um pressuposto das Nações Unidas que proíbe a transformação de outros povos e países em colônias. Israel passou a incentivar a formação de assentamentos judaicos nos territórios ocupados. Israel passou a controlar todas as fontes de trabalho e econômicas dos palestinos. Israel passou a determinar como e onde poderiam viver os palestinos, adotando um sistema de controle em boa medida semelhante àquele que existia na África do Sul com o apartheid. Há um acordo de paz em 93. Esse acordo de paz determinava que Israel recuasse as fronteiras de 67 e que pudesse vir a surgir, ao longo do tempo, um Estado palestino. A verdade dos fatos, desses últimos 22 anos, pois o acordo foi firmado em Oslo, na capital da Noruega, em 93, é que nesses 22 anos Israel nada efetivamente fez para implementar esse acordo, a um ponto tal que a ultradireita judaica chegou a matar, a assassinar em praça pública o primeiro-ministro israelense que firmou os acordos de Oslo, que foi Yitzhak Rabin. Israel, do acordo de paz para cá, buscou de todas as formas sabotar a construção do Estado palestino e aprofundar o regime colonial que impera sobre o povo árabe daquela região. Numa situação como essa, prevalece no direito internacional a ideia básica de que todos os povos têm o direito de se rebelar por sua soberania.
Todos os povos têm o direito de lutar, por quaisquer instrumentos que sejam, pacíficos ou militares, quando sua soberania é tutelada ou atropelada por um Estado estrangeiro.